Então, isso aqui é o que sobrou. Agora, como era isso aqui? Isso aqui era uma vida completa, era um... Se não fosse um condomínio de luxo, seria cobrado um valor bem alto. Porque primeiro que a gente tem rodovia em volta. Agora, a estrutura aqui que tinha, isso aqui era tudo fechado. Aqui nós tínhamos grade, nós tínhamos posto de saúde em volta, nós tínhamos associação, tinha muita coisa aqui. Tinha toda a estrutura para você viver. Então, você vê que nós estamos num lugar que é periferia, mas tem asfalto, tem tudo. Então nós tínhamos posto de saúde, nós tínhamos saneamento básico aqui embaixo, nós temos escolinha para crianças, nós temos escola em volta, nós temos mercado, nós tínhamos de tudo aqui. Isso aqui não era só um prédio onde morava pessoas que tinham uma condição menor. Era uma vida. Então isso aqui, isso que virou, o que tá aqui hoje, é obra do descaso. Meu nome é José Antônio, morei aqui há quase 30 anos. Eu vim para cá até as nossas saídas daqui. De onde eu sou de São Paulo, natural e criado em São Paulo. Filho de um caminhoneiro e filho de uma dona de casa. Meu pai é caminhoneiro, morreu num acidente de caminhão quando eu tinha 9 para 10 anos. Minha mãe, com 14 para 15 anos, morreu, ela tinha problemas com álcool. E devido a um monte de coisa que aconteceu em São Paulo, relacionado às consequências das mortes deles, a gente teve que se virar, eu e meus irmãos, e acabei vindo conhecer Marília porque uma irmã minha mais velha veio morar aqui nesse bloco, por sinal. E eu vim visitá-la e acabei conhecendo aqui a cidade e gostei da cidade. E falei para ela, se um dia eu conseguir, eu vim para cá. A CDHU não existia, a CDHU era só um terreno com uma placa, acho que era a nossa casa, acho que era isso. E aí quando criou-se o CDHU, eu vim visitá-la aqui nesse bloco, gostei, e por acaso o dono do meu apartamento ia devolver o apartamento que ele não gostou, e eu negociei com ele e com uma outra irmã, e acabei vindo morar aqui. E aí tudo começou. E vamos pensar no que eu esperava daqui. Viver, não tinha planos de sair daqui, porque isso aqui era tudo, né? Era uma casa. Tanto é que a estrutura daqui está inteira. É um lugar ótimo, podem falar o que for, mas aqui... E agora, depois de tanto tempo, que desde que eu saí, vai fazer um ano que eu saí daqui, não, já fez um ano. Na hora que a gente entrou ali, parece que é uma sensação horrível. Eu nunca pensei que eu ia ficar tão triste de saber que onde eu morei, onde a gente cuidou tanto, teve tanto zelo, virou isso aqui. E aí tem sobra da minha vida aqui, tem pedaço, tem retrato, tem o piso, falando dessa escada aqui, a gente pagou para pôr esse piso, então desde o início todo mundo se ajudava aqui. Tinha os problemas, mas a gente estava aqui e a gente cuidava. Agora isso aqui virou uma mata de mamona onde nem mamona tinha. E é um descaso total. E aí, me perguntar sobre essa porta. Essa porta, tem fotos dela da matéria que a gente fez a primeira vez. Por que eu coloquei música e floresta? Porque música para mim é como se fosse minha vida. Então eu canto, eu componho, eu toco, não vivo disso, mas é uma parte essencial. Então, dentro de toda essa parte de consciência, eu sempre estive envolvido com uma coisa, com arte e com cultura. E é isso que me faz ter essa consciência de saber os meus direitos e os meus deveres. E eu não posso abaixar a cabeça de forma nenhuma. E eu trabalho, hoje em dia eu trabalho, né, porque eu estou desempregado, mas eu estou estudando, estou fazendo curso, porque eu falei, já que eu saio do serviço, eu vou correr atrás de conhecimento. E aí, eu nem sei dizer sobre isso, minha vida é isso aqui, é arte, é cultura, é
conhecimento. E eu sempre falo que eu sou alguém que está aprendendo. Eu quero aprender, quero conhecer, quero desenvolver. E eu não tenho medo de viver e nem de correr atrás do que é meu e que tem que ser feito. E nesse correr atrás tem meus direitos e os meus deveres. E eu acho que todo mundo tem essa obrigação como ser humano. Eu morava na Fazenda Santo Ondina, que é bem próximo ali do CDHU, né? E aí, na época, o pai dos meus filhos fez a inscrição. No dia do sorteio ele não quis participar, né? Mas eu fui. E ele foi uma das últimas pessoas a receber a chave, né? Foi sorteado ali. Foi uma alegria imensa, né? Aí quando eu cheguei em casa, falei, a gente ganhou, tal. Ele não acreditou, né? Porque ele não tava assim, com aquela esperança de ganhar. Mas assim, eu tava, porque eu passava ali, eu via sendo construído. E eu sempre falava dentro de mim que um daqueles apartamentos seria meu, né? E graças a Deus a gente conseguiu. Aí a gente saímos da fazenda, viemos pro apartamento, foi a maior alegria das nossas vidas, né, na época, né. Aí depois, passado algum tempo, ele veio a óbito, né, aí eu fiquei sozinha com os meus filhos, né. Que eu cheguei com 3 filhos pequenos lá, morando, como se diz, invadida, depois de 4 anos que eu obtive meu apartamento. Fala real, tá, gente? E Deus foi fiel e me deu. O último filho que eu tive nasceu com uma má formação, foi muito sofrido para mim, e ali eu tive acolhimento do pessoal. Eu criei meus 2 filhos maiores, com eles me ajudando. Isso eu tenho muito a agradecer. Nunca roubaram meu apartamento, nunca mexeram com os meus filhos, bandido nenhum, polícia nenhum, não. Ao contrário, eu ia viajar para São Paulo com meu outro pequeno, que nasceu com a má formação e trata em São Paulo. Eles ficavam 30 dias dentro de Marília com meus vizinhos cuidando. Meu vizinho do J, meu vizinho do A, meu vizinho dali, meu vizinho daqui. Meus filhos tinham tudo para falar, ah, deu bandido. Não, deu bom. Eles cresceram no sofrimento, com todos ajudando, eu ajudando, né, olhar eles sempre foram bons. Hoje, de tanto que a minha filha foi embora, né, do Brasil, consegui uma coisa melhor para ela. Meu outro filho se tornou também um homem, né, bom. Então, minha história iniciou em 98, foi quando foi entregue os apartamentos ali. E eu me separei em 2000, primeiro casamento meu, e eu fui morar lá. O apartamento não era meu, peguei de terceiro do meu sobrinho que morava ali. E de cara eu gostei do apartamento, porque o meu apartamento, as janelas do quarto dá para a rua. Não tem, não tem outro quadro de bloco que, né, eu gostei por causa desse fato. E gosto muito de lá. Sempre morei ali desde 2000, vou dizer assim. Já enfrentei vários problemas também, até mesmo com meu sobrinho, na época que tinha IPTU, tinha prestações atrasadas, eu tive que assumir tudo sozinho. Então foi um início duro também, não foi fácil. Porque eu tinha acabado de me separar, não tinha móveis, não tinha nada. Foi só com o corpo e a roupa que eu estava. Não tinha móveis, não tinha nada. Nem alimentação direito eu tinha. Dormi por 3 meses no chão. Não tinha cama, não tinha nada. Mas eu prefiro me separar do que fazer uma tragédia, vamos dizer assim, né? Porque muitos separam e acabam fazendo tragédia. Eu não fui esse tipo de pessoa e não tenho esse espírito. Então vamos aguentar por aqui. Eu já era aposentado na época. Então vivi da aposentadoria.
até eu me ajeitar, comprar móveis, comprar alimentação, essas coisas não foram fáceis. Pagar as prestações, aqui, o acordo que eu fiz aumentou na época na CDHU em 120 parcelas, era 300 parcelas, foi para 420. Então não foi fácil, mas sempre gostei dali. Ajeitei, eu mesmo pintei na época, deixei bonito, eu gosto das coisas limpas, né? Não sou desorganizado, fiz tudo certinho. Até os vizinhos passavam, perguntavam se eu tinha esposa, essas coisas todas. Falei, não tenho esposa nenhuma, eu que faço tudo sozinho. Não, mas é muito perfumado aqui o corredor. Falei, não, eu que limpo. Estou desde o início ali, né? Desde 98. Participei de um sorteio no Campo do Maquiaí. Eu vim de Veracruz, né? Com 3 filhos. Era um sonho, pagava aluguel. E o sonho de ter a casa própria estava, né? De ficar um dia inteiro no sol quente, a gente conseguiu, né? Ser sorteado. É emoção grande, né? E para mim, ter a casa própria, ter onde colocar os filhos, né? Pagar aluguel, não ia ser difícil. E então a gente veio para Marília, né? Eu vim de Veracruz. Como eu trabalhava no comércio aqui em Marília, no setor alimentício, já há mais de 15 anos, então eu poderia estar participando de sorteio no município de Marília. Então isso aconteceu, eu vim para cá, uma alegria imensa, né? Ter onde colocar os filhos, ter um teto para eles estar ali vivendo, falar, eu moro no que é meu, tem onde colocar meus filhos. Meu nome é Cristiane, tá? Sou ali moradora do CDHU, tenho 42 anos, tenho 3 filhos, graças a Deus. Já estamos aí, eu e Fernando, há 17 anos nesse trajetório aí, essa linda e maravilhosa história de altos e baixos, né? Graças a Deus. Gosto de executar minhas atividades aí diárias de casa. Às vezes tô aquela maravilha fazendo tudo, às vezes dá aquela bombeadinha, mas estamos aí. E gosto um pouco de costurar, né? Trabalhando um pouco aí nos deveres da casa, né? Trabalhava com pintura residencial, mas agora estou mais caseira com as meninas em casa. Meu nome é Fernando Ferreira Cardoso, tenho 46 anos, profissão pedreiro, desde os 17. O que mais? Morador de CDHU, né? Graças a Deus. Estamos aí, aguardando o que será feito, né? Para a gente poder retornar a vida da gente, a rotina da gente de verdade novamente. Né? Enquanto esses desembaraços eles não conseguem desembaraçar, né? A CDHU e a Prefeitura de Marília. Quando nós chegamos no CDHU foi em 2000 e... Ixi, eu nem lembro quando foi. Mas a situação tava feia, filho, né? Tava morando num barraco que só Jesus na causa. Chovia, a chuva caía lá no fundo, passava pro meio da casa, saía na cozinha para sair lá fora, certo? Antes disso teve outras coisas que aconteceu, né? Nós morávamos no 4, do 4 nós fomos para a favela do Risca-Faca. Da favela do Risca-Faca foi tirado nós de lá, aí nós fomos morar nessa casa. Onde nós fomos morar, amor? Eu nem lembro. Hã? Aluguel social. No aluguel social, depois do aluguel social nós foi pra casa da Cátia, da minha cunhada, passamos uns dias lá, eu fui trabalhar em Assis, na Planet Limpa, na firma. Aí depois fui pra casa, minha esposa foi pra casa do meu filho, ficamos lá uns tempos. Aí depois nós fomos pro CDHU, não foi? Não, levou, não. Não, nós foi pra casa do Alvino. Pra casa do Alvino, que é esse barraco que eu tô falando pra você, que era pior, nem barraco, nem meu barraco na favela era tão ruim como aquele barraco. A situação foi feia. E como é que se diz? Tive os problemas com droga, né? Eu usava droga pra caramba.
Aí nós foi pra isso aí, depois desse barraco que nós tava morando lá, pagando aluguel, nós foi pro CDHU. Mas nós não chegamos a morar direto no último andar, nós começamos no meio dos prédios, para depois subir para cima. Né? Aí foi onde começou meu processo de dor, de diabetes, tudo, ver as amputações. Morava lá, subia, descia aqui lá com cadeira de roda, como você mesmo viu. Né? E a nossa vida foi resumindo essas coisas aí. Hoje estamos aqui. Nesse mesmo de novo, aluguel social de novo. Quando eu peguei o meu apartamento do CDHU, foi no sorteio, eu estava lá no MAC, na última arquibancada, foi uma coisa assim inesperada. Eu tinha sido despejada da minha própria casa com 3 filhos pequenos e um na barriga. Entendeu? Não tinha para onde ir, não tinha quem me ajudava e eu fui nesse sorteio por ir, porque assim eu nunca consegui ganhar nada na minha vida, nunca. Então eu fui por encargo de consciência. Aí eu tô lá com minhas 2 filhas pequenas, segurando na mão e foi chamando. Quando tava acho que na 10ª pessoa que eles chamaram, inclusive esse senhor faleceu na hora. A emoção dele foi tão grande que ele faleceu, todo mundo viu isso daí. Foi assim uma coisa terrível. Aí a gente começou, eu comecei a me desesperar e querer ir embora, porque eu sabia que aquilo ali não era para mim, não ia ser para mim. Eu ia ter que arrumar um canto na favela para ir com os meus filhos. Era para onde eu ia ter que ir. E sem trabalho, né? Porque o meu ex-marido se separou de mim, eu não tinha nem trabalho. E aí assim, quando acabou todas as fichas dentro daquela bola, eu vi só uma. Eu falei para minha filha, a mãe não ganhou. Peguei na mão das minhas 2 filhas e fui saindo. Aí o rapaz tirou, rodou e tirou. E ergueu para cima e disse, Maria Madalena Rangel, quem que é? De lá de cima eu caí, fui rolando nas escadas. Sabe, foi uma emoção tão grande que eu entrei em choque. Caí, desmaiei, saí rolando na escada, os bombeiros, quando eu acordei, eles estavam abrindo a minha calça, eu estava com uma calça jeans, que ele dizia que estava muito apertado, então era para respirar aquele monte de gente em volta de mim, minhas filhas gritando muito, né? Porque eu acho que elas achou que a mãe tinha morrido, porque elas eram pequenas. E aí, assim, foi uma emoção tão grande que eu não sabia se eu vinha pro apartamento, se eu ia pra favela. Por quê? Porque eu pensava assim comigo, desempregada, como que eu vou pagar? Mas Deus foi tão maravilhoso, foi tão bom, que eu vim para dentro do apartamento com as minhas filhas, com a minha mudança. Inclusive, a minha mudança foi quase toda roubada lá embaixo, porque era só eu e as minhas 2 filhas, então nós carregava a mudança sozinha, né? Não tinha ninguém para ajudar a gente. E foi roubado brinquedo, foi roubado roupa de cama, foram levados naquele dia ali, naquele lugar. Mas eu disse para mim mesmo, é aqui que a gente vai viver, é aqui que a gente vai ter que enfrentar tudo que vier. E aí em 2015 começou toda a bagunça, né? Que veio aquele vendaval, começou a cair tudo. Aquele momento ali, o homem que diz que ele é forte, que ele não chora, aquele dia eu vi o homem chorando de medo. Foi um dia muito terrível. Aqueles madeiramentos caindo, o prédio tremeu também, né? Mas assim, no outro dia que a gente foi ver a destruição, foi uma destruição total.
né? Eu tava em casa e começou a vir o vento, eu desci. Aí os meus filhos também desceram, nós ficamos no térreo. Aí, conforme a gente tava descendo ali, a gente sentia o prédio, né, tremer. Aí a gente começou a ver madeiramento, era um barulhão. Parece que tava o prédio desabando. Foi terrível. Quem não tinha medo aquele dia passou a ter, né? E eu vi ali bastante homem que diz que é forte, chorando de medo. Foi um dia assim que eu nunca imaginei na minha vida passar por aquilo. Em 2015, depois desse vendaval, a gente presenciou as colunas sendo todas rachadas, né? Não sei se isso já é da construção, né? Quando vem os ventos fortes, faz aquelas rachaduras. E dali pra frente começou os problemas, né? As rachaduras em parede, o chão começou assim a afundar, aí começou vários problemas, né? Por mais que a gente cuidasse do bloco, né? Que na época eu era subsíndica, a gente cuidava, a gente fechou, a gente também separou água, deixou o prédio bem bonitinho, mas mesmo assim ele estava afundando a parte térrea, né? Mas aí a gente começou a luta da gente, né? Foi pegando fogo, teve um apartamento que pegou fogo, tá? Na madrugada, onde que teve que também colocar ele no emergencial, a gente salvando ali, porque era um salvando a vida do outro. Ali aí começou os canduítes a pegar fogo. Morreu uma senhora porque ela pegou o celular para carregar em cima do sofá e foi pro quarto dormir. Ela tomava um calmante. Isso dói na alma da gente lembrar. Porque eu tomo, sabe? Você vai lá pensar que você vai descansar, pegou fogo. Por quê? O canduíte velho, fiação velha, de 27 anos. Aí quer dar pra gente, queima as coisas, que nem ela morreu, só não queimou ela. Que conseguiu estourar a porta, conseguiu apagar o fogo antes do bombeiro chegar e tirar ela preta, mas morta. Foi a pior desastre que teve, a dor. É um pesadelo, até onde ela mora ficou um pesadelo, um apartamento que era perfeito, lindo, tudo, não tinha nada, amiga. Nada, que isso? Bom, vamos sobrevivendo. E existiu a falha humana deles, não ter estudado o solo, que ali tem o começo, tem uma nascente, que ela termina ali, ela desce até a pista, tá? No satélite geral você pode puxar, que você vai ver. Ela termina perto do A3, tá? Ela fica ali e desce. Por isso que dá muita rachadura, tá? Quando construiu São Bento, se você estivesse morando em Marília, você vai lembrar que morreu 2 caras da Replan, quando no término da construção do São Bento. Porque tinha um gás ali naquela região. Na hora da perfuração, o bagulho abriu assim, ó, cobriu a terra. Porque era fazenda. Lá era fazenda ventania. Muito agrotóxico, veneno na terra pra matar formigueiro. Formigueiro todo mundo sabe, carrega a terra debaixo da casa tudinho. 3 pontos de mina d'água. Como não vai ter vazamento naquelas cisternas? Para onde que aquelas cisternas estavam mandando aquelas águas? Para debaixo do solo. Com a minha vizinha, do meu prédio, ela quebrou o térreo dela. Falei, pior coisa que você foi fazer. Um caminhão de terra ela não conseguiu, ela desistiu, põe qualquer coisa, fez meia boca lá, vendeu o apartamento por micharia e saiu fora. Em 2010, voltou, né? Começou a aparecer mais rachadura na parede. Tem no jornal, tenho como provar isso, tem um folheto do jornal e tudo. Começou a aparecer trincaduras na parede. A CDHU foi pessoas, né? Na CDHU questionar, eles negaram, mas mandaram uma equipe lá e foram fazendo uns remendos, né, por fora, nas colunas. Infiltração na parede que vazava muito pro quarto. Tem apartamento ali que a divisa, né, de um apartamento pro outro, que era tudo junto, então tinha parede que dividia os apartamentos, se tinha espaço ali que passava até uma mão, entendeu? De cima a baixo. E
O encanamento deles, como em 2004, me promoveram, né, o pessoal do bloco, me elegeram como subsíndico, eu não queria. Mas aí eu pude acompanhar, né, desde 2004, e como eu sou eletricista, eu dava manutenção, bomba, e tinha muito rompimento de água, né, assim, por baixo, vazão. O que eu descobri era cano de ferro, não era cano de PVC, irregular, porque os canos cano de ferro, o que acontece? Ele em contato com a terra, ele corrói, certo? Ele corrói e começa a dar infiltração por baixo dos prédios. Nós tínhamos uma praça, tinha fruta, pé de uva, tinha tantas coisas maravilhosas. Eu descia com as minhas netas, elas brincavam ali, nós passávamos assim uma tarde bem gostosa, sabe? Muito legal mesmo, eu gostava. Um lugar que eu sempre gostei, sim. Eu também, a gente fazia 10 anos que eu tava ali onde a minha mãe conseguiu o apartamento, né, pela CDHU. E quem tava morando era eu. E eu descia com a minha menininha. Quando eu morei ali, eu não tinha ela ainda, só tinha meu menino. Aí depois eu engravidei, tive ela, a gente descia ali na pracinha, tinha o convívio muito bom com os vizinhos. Ixi, hoje eu encontro os vizinhos, que eram os meus vizinhos, a gente conversa, conta as histórias. Ai, você lembra quando nós descia na pracinha, que nós ficava ali conversando até tarde? Era muito bom. A Suzana que organizava, mais o esposo dela. A gente, cada um trazia um prato, tinha fogueira, tinha vinho quente, churrascos comunitário tinha aqui pra gente, direto. Qualquer coisa era motivo de fazer um churrasco ou um bate-papo, onde todo mundo ficava sentado por aqui, conversando e dando risada. Tinha o dia das crianças também, né? 12 de outubro. Fora as festas, Dia das Crianças, todo né? mundo reunia aqui, vinha fazer festa aqui no asfalto, fechava tudo aqui, A rua, né? rua aqui, fazia as festas aqui, te vinha os bombeiros, jogar água na turma, era muito bom. Na Páscoa também, né? Na Páscoa também, as festas, entregavam ovos de Páscoa. Acho que tinha mais criança do que adulto, né? Era muito gostoso. Quando uma pessoa ficasse doente, eu estivesse precisando, saía todo mundo na janela ou descia correndo para ali estar ajudando aquela pessoa. Era uma coisa assim muito bacana. Humana, né? Sim. Aqui era uma família, né? Infelizmente, aqui era uma família. Tinha as desavenças? Tinha, mas era uma família. Até as crianças, pessoas do São Bento, sente falta, porque as festas que nós tínhamos não era só para os nossos. Vinha todas as crianças dali, eram sempre bem-vindas, aproveitavam igual as nossas crianças aqui também, né? Eles foram era uma bênção pra gente, sim. Uma bênção para as crianças que não tinham um ovinho de Páscoa, ganhava brinquedo, ganhava bola, boneca, fora a diversão que tinha, era muito bom. Era tão bom, as crianças sentem falta, que eu falo do meu menino. Criança sim, hoje ele tem 16 anos. Mas quando eu mudei ele era novinho, né? E hoje ele fala, quando reformar, voltar pra morar aí, ele vem. Ele não vê a hora. E olha que nós mora pertinho, mas ele gosta do CDHU. Soltavam pipa, jogavam bola, andavam de bicicleta, brincava de pega-pega, jogar bete na rua, andava de cavalo, sabe? Sentavam, tocavam violão, cantavam. Sabe? Muitas vezes trazia refrigerante e ficava sentado conversando, falando sobre o futebol de cada um, do trabalho de cada um. Tinha um jogo, né, jogo de futebol, tinha no campinho, para as crianças, vinha pessoa de fora da aula para as crianças de futebol. Era muito bom. Era um sonho que precisa ser voltado, para a gente voltar a viver essa realidade. Ali ajudou eu a criar, né? Meus filhos ali, porque minha família morava mais distante, então a escola era mais perto, então um amigo, a vizinha, não ia lá, levava as coisas para eles comerem. Eu em São Paulo, no hospital, levei na sua casa Danone, isso, aquilo, sabe? Então nós era família, brigava com um, brigava com todos. Se arrumasse com um, arrumava era com um monte. Que um podia ajudar o outro ali, a gente sempre fazia para ajudar.
né? A gente teve muita assim, complicação com as coisas do prédio, que às vezes tinha que arrumar, subir lá em cima, mexer com encanamento, mexer com a parte burocrática, que era a sujeira na laje do prédio, trincaduras que tinha lá, que pingava muito dentro de casa quando chovia. Mas aí meu esposo, que nem eu falei, sempre falo, a gente passa por propósitos que a gente não entende. Perdeu as pernas para poder aprender, não, para subir lá em cima para poder arrumar. Então aí subiu lá em cima, a gente raspamos muita sujeira de pomba lá em cima, se unimos o pessoal do prédio, mexeu com a caixa de água, tiramos a sujeira lá de cima, da parte de sujeira de pombo que tinha lá em cima, né? E aí tinha que fazer uma camada grossa de como fala? De cimento, para poder segurar a água, para não pingar dentro do apartamento. Só que aí depois já veio vendo essa parte burocrática de ter que sair dali. Por quê? Porque era um lugar que estava meio arriscado. Tinha às vezes no corredor mesmo, ali onde tem as fotos que já tirou, caía pedaços do teto. A gente estava dentro do apartamento conversando, aí eu escutava barulho, tal, no chão. Quando abri a porta de manhã cedo que ia ver, era pedaço da laje que estava caindo. Por quê? Porque tinha cano estourado lá em cima e às vezes não tinha união para poder arrumar um pedacinho de cano às vezes. Então era coisas complicadas e às vezes a gente mesmo metia a cara e a gente mesmo fazia, já era o nosso alcance, a gente fazia. Mas graças a Deus, não tem nada para reclamar não, é um lugar como qualquer um lugar. Quem faz o lugar é as pessoas, né? E todo mundo humilde, né? Sempre um dando a mão para o outro no que fosse preciso. E é assim, a gente nunca pode esquecer da humildade que a gente tem que ter um para com o outro, porque nós somos humanos, somos todos iguais e o que um precisar a gente tem que estender a mão, tem que fazer. Hoje um está lá embaixo, amanhã o outro pode estar lá embaixo e ter ajudado aquele que estava lá e o que está lá está aqui e um estender a mão para socorrer o outro. Então ali eram momentos que às vezes era sempre assim, né? E graças a Deus não tem que reclamar daquele lugar não, porque há pessoas humildes como eu sou também que vivia ali. Quando eu abri as janelas, que vi o mundo lá fora, eu falei, é aqui o meu lar, onde eu vou criar os meus filhos, as minhas filhas. E assim, a família da gente não é pela gente, quem é pela gente é os estranhos. A minha família dizia assim, você vai criar, eu posso dizer o nome? Puta ou ladrão, que seria, eu tinha 2 filhos homem e 2 filhas mulher. A minha família dizia, você vai encher a casa de filho, as suas filhas, e os seus filhos, os meninos, vão ser tudo ladrão ou traficante. Mas graças a Deus, eu criei 4 filhos, abençoado por Deus. Tenho um filho que é dono de uma lanchonete. Minhas 2 filhas mulher, nenhuma tem filhos, nenhuma. Uma tem 38 anos, a outra tem 33 anos. Nenhuma delas tem filhos, são casadas, entendeu? E assim, a expectativa de vida para mim ali naquele lugar era onde estavam os meus sonhos, os sonhos dos meus filhos. Passei muita fome no CDHU, tinha dia que a gente não tinha o que comer, ia dormir com fome, em pleno Natal, eu não tinha um açúcar para adoçar a água, para dar para eles dormir. E eu dizia assim para eles, olha, vamos dormir, Deus proverá. Deus proverá. No outro dia, sempre aparecia alguém que doava aquilo que ele não queria, entendeu? Chegava ali e perguntava para mim, olha, eu vou te dar uma coisa, mas você aceita? Porque eu fiquei com medo de vir trazer para você e você não aceitar, porque tem pessoas que não aceitam. Eu dava graças a Deus e agradecia muito aquelas pessoas, porque eu sabia que naquele dia os meus filhos iriam comer. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade de empregada doméstica, entendeu? E assim, não tive tempo de estudar. Eu tenho a 2ª série, 2º ano, sabe? Então, eu tento fazer de tudo para dar certo, né? Trabalhava para comer. E aí tinha o condomínio para pagar. Fiquei sem luz, fiquei sem água. As pessoas iam na minha porta falar para mim que eu tinha que pagar o aluguel e se eu não aguentava eu tinha que sair dali. Mas eu ia sair dali para onde, gente? Com 4 filhos pequenos?
Você tá entendendo? No outro mês seguinte eu deixava de comer, mas pagava para não ver as pessoas ir lá humilhar eu perto dos meus filhos, que aquilo eu via que machucava. Eles ficavam tudo com os olhos brilhando e pensando assim comigo, na cabecinha deles, eu acho que ele pensava, se eu pudesse ajudar minha mãe, ela não precisava estar passando por esse sofrimento de estar sendo humilhada na própria porta da casa, entendeu? Mas assim mesmo, nunca desisti de morar ali, de ter aquele lugar. Muita gente não sabe como é que foi que chegou esse caos, ou como foi para cada um. Para mim foi assim, quando eu mudei para aqui, quando eu cheguei aqui, não tinha problema praticamente nenhum. Isso aqui era cercado, isso aqui era cuidado, ou seja, os primeiros donos estavam aqui, então imagina, é a sua casa, seu primeiro dono você cuida, então existia síndico, subsíndico, existia parcelas que a gente pagava, carnês que a gente pagava na própria CDHU, que é na Vida Santo Antônio, a sede, a parte administrativa, a gente ia pagar lá, então a gente pagava água, luz, tudo, e pagava a parcela lá. Só que aí muita gente não gostava de morar aqui, porque não gosta de apartamento, e os primeiros donos foram saindo. Esses primeiros donos saindo, foram passando para segundos, terceiros, que não tinham vínculo com isso aqui. E infelizmente a CDHU não cuidava dessa parte, então qualquer um ia lá, não qualquer um, mas muita gente que entrou aqui não era para estar aqui, ou não era dono, invadiram, eles sabiam que isso aqui era invadido, eles tinham consciência de todas as pessoas que invadiram isso aqui, não foi uma coisa, aconteceu porque a pessoa foi lá, não, eles tinham consciência, eles sabiam, tanto que parece que, pelo que eu sei, era uma questão de 15 anos já estavam lutando por isso, eu não diretamente, porque eu trabalhava muito, mas eu sabia, então tudo que a gente podia fazer, tinha algumas reuniões sindicais, quando tinha problema no prédio a gente se unia para resolver. Entregaram ali tudo aberto. Não tinha asfalto, não tinha nada, não tinha grade, então a gente foi fazendo. Então foi assim, os apartamentos também foi entregue tudo sem piso, tudo no cimentão ali. E a gente tinha muito problema de síndico, né? E a gente não conseguia ali, que era uma bomba para abastecer 60 famílias. E nesse meio tinha um pessoal ali que infelizmente não gostava de pagar, não tinha compromisso. Aconteceu que nem a própria CDHU, né, entregou ali. Foi uma luta isso para a gente resolver a questão do CNPJ, que é 5 condomínios e só tinha um CNPJ. Depois o pessoal correu atrás, conseguiu desmembrar, mas não tinha nem divisão de condomínio. Você entrava no primeiro, você saía lá no 5º condomínio. Então, se virou ali um labirinto, né? E foi a CDHU colocando pessoas ali, famílias também, né? A família não tem culpa que eles foram colocando ali, né? Se foi lá e eles colocaram, a ordem veio deles, né? Essas pessoas não têm culpa. E foi chegando num ponto que não tinha mais condições de estar. Em 2003 eu fiquei como síndico por 2 anos, até 2005, nos blocos onde nós morávamos. Muitos problemas, é como o Valdeci mencionou lá, que muitas pessoas não pagavam o condomínio. Começou com 10, foi para 12, foi para 15, o último foi acho que de R$30. Era difícil para arrecadar esse dinheiro, para poder fazer alguma coisa. Eu não tinha nenhum benefício, porque eu não ganhava nem um centavo por isso, mas fazia com carinho. Então ali tinha o bloco MNOP, né? Eram 4 blocos que eu cuidava. Tinha problema com água, as bombas d'água davam problema, tinha que arrumar. Eu fazia o maior carinho do mundo. Tive problema com moradores. 9 blocos tinha. Estão me corrigindo, né? Então, na verdade, foi uma luta. Né? O que nós conseguimos mexer foi o P1, P2, P3, mexemos o
que nós mais arrumamos foi esses daí. Os outros não tinham condições de poder contribuir ou coisa assim, mas era difícil. A água mesmo na época, teve uma época, né, que por ser uma bomba só, para dividir para 60 pessoas, né, no caso, poucos pagavam. No caso, cada bloco de 20 pagavam 6. A preocupação nossa em relação, quando surgiu todo esse problema esse risco de desmoronamento, essas coisas todas, foi grande, porque a gente sabe que se um tombar, vai tombar todos. Está mexendo com terra, né? E menciona que ali embaixo, na estrutura, existem minas d'água. Então a preocupação nossa era muito grande. E o fato, por mais que nem todos tinham condições de fazer melhorias no apartamento, o meu mesmo não tinha piso, tinha um carpete bem fininho, né? E para não ficar totalmente no chão. Aí eu falei, como é que nós vamos fazer agora, né? Melhora ou não melhora? Aí fica naquela, né? Será que a gente faz algum benefício ou não faz? Será que vai tirar a gente daqui mesmo? Então, na verdade, essa é a preocupação que ficou na época. Então, a prefeitura foi colocando essas pessoas que era do desfavelamento, né? Eu acredito que essas pessoas não tinham condição de arcar com uma prestação alta, né? E também a gente ouviu várias conversas dessas pessoas que eles mesmos falavam que não era para pagar nem prestação, nem IPTU, nem condomínio. Então, como que um prédio vai sobreviver sem pagar um condomínio? Aí foi virando todo aquele lixo, virou terra sem lei mesmo, entendeu? E hoje em dia eles vão em processo, falam que eles não têm culpa, que aquilo lá... Eles têm sim, eles têm sim. Se eles não quisessem ter culpa, principalmente a CDHU, então não financiasse nenhum apartamento em 2019 e 2020. Por que que eles financiaram sabendo que estava com todo esse problema desde 2018? Por que o CDHU pesa e eles têm revolta hoje? Porque era o lugar mais barato de morar. Muitas pessoas desanimou do local, alugava por bicharia, por R$400. Você não paga água, você não paga a luz. E aí, você não vai morar? Você vai. Você vai, amiga, porque é o lugar mais em conta. Ou você vai pagar 1.000. Ou você vai pagar 750, 800 que nem eu. Não, vou ficar nos 400. Vou pagar água, vou poder usar a água, a luz, a energia. Então, os próprios donos começaram a se desanimar, deixar de mão, não pagar, não ajudar, não colaborar, né, na manutenção também. E assim, continua aquele racismo. Mora no CDHU, não presta. Morou lá, é vagabundo, é bandido, é isso e aquilo, não presta. Não, eles não vê que lá tinha idoso, não vê lá que tinha gente boa, tinha pessoas humildes, sabe? Então, assim, quem tá fora da história vê de uma forma, quem tá dentro vê de outra. Por isso que se tornou o monstro do CDHU. Eu nunca vi dizer, eu moro lá há 20 anos praticamente. Eu nunca vi dizer que nós, de lá da quebrada, que nós falamos assim, saiu e foi lá em outra quebrada matar ninguém. Mas na nossa quebrada, eu vi 4 corpos descendo. Na frente das crianças, na frente de todo mundo. Eu vi polícia meter pé na cara de um, na cara de outro, espancar, bater, fazer acontecer. E todo mundo recuar, porque quem manda é os caras, né? Então assim, eles fizeram o CDHU virar uma cena feia de uma favela de pé. A diferença é que a casa é deitada, né? E nós é pra cima. Virou uma favela, não virou uma habitação. Habitação não, uma favela. A vida no CDHU, no começo ali foi difícil, né? Porque na época eu tava usando muita droga, então aquilo ali pra mim era sabe? Muitas vezes minha esposa saía pra trabalhar, eu levava as crianças pra escola. Aí muitas vezes falava, não, hoje não vou fazer, quando via criança pensa que não. Então pra mim tinha vezes ali que eu não me sentia bem. Ali era um lugar, sabe, um lugar ali onde tem muita gente boa. Tem muita gente boa.
tinha muito trabalhador, mas também tinha muito, sabe, muita droga, muita coisa. Então um lugar para uma pessoa que vou falar para você que na época, igual dizer, como é que eu vou te falar isso? Uma pessoa que quer correr da droga, aquilo ali não é um lugar bom para morar, não era um lugar bom. Para criar seus filhos também ali, dependendo do lugar ali, dependendo do bloco, não era um lugar bom para você criar um filho, ou se tá com a família ali. Mas era o único lugar que a gente tinha para ir, sabe? Então, pra mim assim, teve muitas coisas boas ali, mas também tem muitas coisas boas. A vizinhança não tem que reclamar não, era cada um no seu canto, né? De vez em quando tinha uns abelhudos que queriam se meter no meio da vida da gente, mas falava, se meter não, falar da gente, né? Mas ao contrário, pra mim ali, onde Deus me deu muita experiência, eu consegui ter muita experiência ali. Mas eu tô vendo isso hoje, sabe? Tô vendo isso ainda hoje, porque naquela época que eu morava lá não tinha como ver o que Deus queria comigo, até quando eu tenho que botar minhas pernas. Mas pra mim morar ali, eu vou falar pra você, foi o último lugar mesmo, porque se eu tivesse condições eu moraria, eu não criaria meus filhos, não tinha deixado meus filhos ali. Porque é um lugar que igual eu falei, tem muita gente boa, mas também tem muitas coisas ruins ali, naquele lugar. Ali o CDHU tinha muita coisa que estava errado. Muitas vezes era ameaçada por pessoas que não vou entrar em detalhe, mas quantas vezes as pessoas disseram, você vai amanhecer com a boca cheia de formiga no corredor. Isso não foi uma nem duas vezes. Mas eu não sou evangélica, mas eu dizia, Deus nunca vai deixar uma pessoa, um ímpio, tocar num filho seu. Eu tenho 4 filhos para criar, sabe? Era o que eu fazia, chorava, entrava para dentro do meu quarto, da minha casa, abraçava os meus filhos e dizia, isso não vai acontecer. E olha, era tão maravilhoso que de vez de acontecer comigo, acontecia com a pessoa que disse para mim, isso ia acontecer comigo. Quantas vezes foi agredida, tentaram agredir a gente ali mesmo, a gente se fechava as portas, janela, sabe? As pessoas passavam a arma debaixo da porta, os meus filhos pequenininhos, gritando, entendeu? Como foi sair daqui? Assim, na época, como estava muita coisa acontecendo, muita gente falando muita coisa, que ia ser, que não ia ser, que ia... Então não deu tempo de pensar, a gente só teve tempo de agir. Então, a minha amiga falava, mas vai acontecer, não vai acontecer. Eu falava, não vai acontecer, a gente resolve. E eu lembro que eu cheguei, quando aconteceu, fizeram um acordo foi um acordo judicial, a gente acabou indo ali na escola e assinamos o termo de aceitar o acordo, porque não tinha outra alternativa, tinham que sair, porque disseram que os prédios estavam em risco, uns mais, outros menos, e nós acabamos tendo que sair. Então foi de última hora, assim, pra mim pelo menos foi de uma hora, eu não fiquei me planejando pra não ficar sofrendo. Então a gente não teve tempo de sentir a reação, ter ficar se lamentando. Foi uma coisa muito rápida, até porque por toda a bagunça que estava acontecendo. E foi difícil sair no sentido de ter que arrumar casa de uma vez, muita gente não conseguiu casa porque teve a questão do preconceito que já foi falado, que muita gente quando viu que o pessoal do CDHU estava saindo daqui, não quis alugar casa, ou tinha casa até para alugar, mas disse que estava alugada. Aluguéis subiram muito, porque o pessoal aproveitou, já que vão ganhar, então vai ser até para evitar que muita gente fosse, porque tinha uma marginalidade muito grande até. Mas foi difícil sair. Eu mesmo, para mim foi muito mais impactante, porque eu morava na Zona Sul e eu trabalhava na Zona Norte. Então eu tive que caçar a casa e eu acabei, para mim, eu falei, já que eu trabalho na Zona Norte e vou ter que sair, eu vou ter que morar na Zona Norte perto do serviço. E eu acabei indo para lá, onde eu moro hoje, Zona Norte. E as coisas estão complicadas porque depois de alguns meses que eu saí daqui, no começo desse ano, eu acabei de ter desempregado, saí do serviço onde eu estava, fui mandado embora. Eu me desloquei por causa do serviço e acabei saindo. Mas é uma coisa que aconteceu há menos de 15 dias, que eu estava em casa e pensando, e de repente me veio aquela saudade disso aqui, que eu lembrei desse apartamento, fazia tempo que eu não lembrava, parece que as memórias estão voltando.
E eu lembro que eu fiquei muito triste, porque, pô, aquele lugar era seguro, era o meu lugar de segurança. Era um lugar que eu sabia que eu estava ali, que não tinha problema. Tinha seus problemas sociais, mas era um lugar seguro, onde todo mundo se conhecia. Eu tive que me deslocar do lugar onde todo mundo se conhecia, que tinha uma segurança, com seus problemas tinha, sempre alguém se apoiava, para ir para o lugar onde eu estou isolado. Eu saí da cidade e fui para o campo, vamos pensar assim. Porque eu saí onde eu moro, eu estou totalmente isolado. Se acontecer alguma coisa, só vão saber se me ligarem para mim e, olha, cadê o fulano? Ou eu estiver em contato. Quando a gente mudou, quando eu saí daqui, ainda estava inteiro, mas quando nós saímos daqui, alguns prédios já estavam sendo depredados. Na mesma semana que a gente saiu, já tinha um prédio que a gente estava aqui, ouvia barulho de pessoal depredando, quebrando. Aí eu saí daqui, mudei. Só que é uma coisa que aconteceu aqui, nós tínhamos, nesse prédio, eu tenho gatos, eu tinha 4. Só que tinha gatos que a gente cuidava, porque o pessoal deixava, então a gente cuidava. E eu botei para pegar esses gatos, para poder cuidar, porque tinha 4 que a gente sabia que se deixasse aqui eles iam morrer. E quando eu vim buscar, eu lembro que era de noite, eu vim buscar uma das gatas, tinha gente aqui dentro desse prédio quebrando tudo, pegando fio, até fios da rede elétrica tentaram pegar, parece que a polícia teve que vir, pegou gente que estava com esse material. Isso foi uma conversa que o pessoal foi contando. E o pessoal, não sei, quebrou tudo. Isso aqui tá porque aquela coisa, infelizmente, tem essa coisa de tirar vantagem. Sempre tem alguém querendo ganhar vantagem acima. Teve muito pessoal que usou esse dinheiro para coisas ilícitas. Parece que teve gente maior que pediu para me depredar. E depois parece que era com esse negócio da reforma, não reforma, vieram tirar os telhados, tirar as coisas. Eu não sei nem como é que está aqui em cima, porque aqui tinha telhado, mas os telhados não existem mais. Mas a depredação foi... Saiu o pessoal estava depredando tudo. Para vender copo, para vender fio, para vender tudo. O meu apartamento mesmo só não quebraram mais, porque eu acho que não conseguiram, mas... Você vê que tanto o meu quanto do meu vizinho tem um pedaço da história de cada um está aqui. As paredes estão inteiras, os pisos estão inteiros, pedaços da vida da gente está aqui. E o descaso continua. E era para ter sido uma das ideias que falaram, que foi até divulgado, que eles iriam chumbar as portas, as entradas dos apartamentos para ninguém mexer. No começo parece que alguns foram chumbados, mas o resto não. Depois todo mundo saiu, ficou e está tudo aberto. E está tudo quebrado por causa disso, porque já todo mundo saiu, resolvemos o problema, vamos dar o seguro social para todo mundo e deixa aí que a justiça resolver, ou se resolver, beleza, senão a gente vê o que vai dar. E a gente está esperando. Então, sobre a volta, a gente está tendo muita ansiedade, não só eu, mas como a população praticamente quase toda de lá do CDHU. A maioria está tomando antidepressivo, eu estou tomando antidepressivo. Tem dia que eu fico muito ansiosa e encho a cara de antidepressivo, fico dormindo no sofá, né, devido a muita ansiedade e o desespero. E assim, a gente fica pensando em como vai ser quando voltar. Será que a gente vai voltar e dormir tranquilo os primeiros dias? Ou será que vai ter aquela ansiedade, aquele desespero, tipo, cada vez que formar um tempo de chuva, você passar a noite acordada, olhando pela janela, tipo, será que não vai acontecer tudo de novo? Será que realmente isso aqui está firme? Porque a nossa preocupação é a chuvarada, os ventos, entendeu? Porque geralmente lá chamava Fazenda Ventania. Então o vento ali, ele é mesmo terrível. Então a preocupação de voltar é essa ventania. E se der uma ventania de estear, jogar madeira que nem jogou, e se tremer de novo, será que ele aguenta o tremor? Será que vai ser uma coisa que eles vão realmente arrumar de acordo com se estivesse construindo de novo? Reconstruindo aquilo ali outra vez? Ou vai ser uma coisa que vai ficar meio no ar? Não sabe se vai aguentar uma tempestade ou não. Né? Essa é a nossa preocupação, bastante. Sair dali, quando o pessoal teve que sair dali, não foi fácil pra gente, a gente foi ameaçado. Era morador que não aceitava a saída, né? Que não ia cair. E até hoje em dia a gente escuta essa conversa, mas o prédio não caiu. Mas
já foi tirado caixa d'água, madeiramento, telha. Então, o peso que tinha já foi tirado dali. Então, é difícil o prédio cair agora. Ele tá carcaça só, né? Se tiver que retornar, vão ter que reformar tudo, dar tudo com dignidade. Se tiver que fazer nova habitação, que dê nova habitação também para todos, com dignidade, com a qualidade que era o CDHU, porque não é qualquer coisa. O que o CDHU aguentou, 27 anos, 9 anos de processo de chuva, de vento, de tudo, São Bento, que é construído embaixo, com o mesmo tanto lá, não aguenta. Ele desce. Ali ele desce para baixo rápido. Então, nós temos um conjunto habitacional ali. A nossa moradia não é uma moradia de meia boca construída. Se tem uma estaca de 30 metros para baixo, quem derruba essa estaca? Difícil, hein? Então, reformar, vai devolver, vai fazer. É o que nós hoje esperamos, a resposta, o final, decisão, danos morais. Eu não tenho mais nem como dizer. Passou de danos morais. Esse negócio de apartamento é pra bacana. Tem condições de ter porteiro, tem condições de pagar condomínio. Porque não adianta você também dar um apartamento lá, que nem o meu é R$350 a prestação, mais um condomínio de 200 conto. Vai pra quanto? 500. Você acha que eu ganhando um salário mínimo? Não é pra mim. Então é moradia digna, é baixa renda, é periferia. Então eu falo, não, devolve nossa moradia com dignidade. Você poder dormir, sentir aquele cheiro do mofo, que mofava, ficava fedido dentro de casa. Sabe, esgoto, o do vizinho quebrava, vinha pro seu, sua cozinha virava uma desgrameira, porque o cano tava tudo velho, podre, estourando. Então, assim, dá uma verdadeira moradia digna para as pessoas, porque não é privilégio para aqueles que estão 10, 20 anos aí registrados, trabalhando. Hoje nós estamos com uma classe de pessoas mais recebendo Bolsa Família, vivendo miseravelmente, né, assim, que eu falo, de baixa renda, do que de alta. Que o emprego também não está aquela coisa alta, o salário não está aquela mantidão para você ter 3 salários mínimos dentro de casa para você poder comprar. Eu mesma sou mãe de uma pessoa deficiente, outros idosos, né, também, que nós hoje, pelo governo, nós teríamos o direito do quê? De quitação. Acabar o pesadelo de pagar 25 anos do que não tem, né? Eu vou falar a verdade, uma moradia boa pra mim, pra minha família, sendo o nosso próprio, morado. Um lugar onde eu posso falar, não, isso aqui vai ficar para minhas filhas, se um dia eu faltar, elas não vão ficar jogadas na mão de ninguém. Minha mesmo, moradia minha. Minha não delas, né? Porque hoje a gente tem que lutar para elas. Então, o perfeito para mim seria, igual eu falei, seria própria, nossa mesmo. Como a gente estava lutando para ter aquele apartamento.
caído aqui, tá? Aqui é o apartamento onde eu morava. Andei muitos anos aqui. Quando eu comprei esse apartamento, reformei tudo. Olha aqui, piso lindo, banheiro reformado, quarto. Destruiu tudo. Tudo isso aqui eu coloquei azulejo. Deixei meu apartamento lindo. A bandeirinha toda azulejada, toda bonita. E de repente pede pra gente mudar, porque precisávamos sair daqui, porque precisava reformar, que estava com problema. E agora arrancaram todas as janelas. E nós agora queremos lutar para poder voltar para casa de novo. A nossa reforma novamente, para a gente mudar, porque aluguel é a casa dos outros. Aqui é nosso. Aqui nós pagamos com o nosso suor. Então é para cá que nós queremos voltar. É aqui que nós somos felizes com a nossa família. Aqui nós tínhamos a nossa liberdade. E é aqui que nós sentimos a nossa alegria de ter construído o nosso patrimônio aqui. E eu fico muito feliz. Quero que eles coloquem a mão na consciência deles e devolvam o que é nosso. Porque a nossa moradia aqui é um lugar bom. Nós temos posto, temos escola, temos pontos de ônibus, temos mercado, tudo aqui perto de nós. Então é aqui que nós queremos voltar a morar. É esse apartamento que Deus deu para nós. E todos os moradores que têm seus apartamentos aqui, eles querem voltar para cá. Porque o justo é nós voltar para cá. Olha quanto gastei para poder deixar meu apartamento lindo. E olha a situação que ele se encontra hoje. Gente, olha que judiação. Colocaram fogo nesse prédio. Olha como está tudo queimado aqui dentro. Meu Deus. Que tristeza ver isso aqui. O apartamento estava tudo tão perfeito. E eles colocaram fogo. Triste ver o que está acontecendo. Saber que estava tudo reformado e hoje a gente vê que até fogo foram colocado aqui dentro. É muito triste ver o apartamento desta forma. Tudo quebrado também. Tem janelas.
só por de cima, tampa. Não há nem caixa d'água mais aqui, gente. Nem caixa d'água resta mais aqui. Este ainda são os apartamentos do bloco M1. Onde eu estou passando é o prédio do bloco M1. Aqui estamos vendo os apartamentos dos nossos colegas que moravam aqui também. E que olha o que virou os apartamentos deles também. Acabaram com tudo. Todos os apartamentos foram detonados, todos. E ainda, alguns móveis ficaram dentro, mas sem retorno dos moradores, né? Porque agora não tem mais condições. Problemão não tinha, arrancaram todos também. Apartamento aqui, ó, os moradores reformados. Esse daqui também reformou, colocou piso. Essa vizinha do lado também. E aqui eu posso novamente, na frente do meu apartamento. Saudade de morar aqui, no meu apartamento. Bloco M1, apartamento 22, sinto muita saudade, porque era tudo muito maravilhoso. Foram muita alegria, foi uma preparação de Deus de ter comprado esse apartamento e hoje não podemos desfrutar, porque está detonado. Aqui morava uma irmã da igreja. Que lindo que é. Então, eu morava nesse apartamento. E hoje a gente vê como era tudo. Olha esse apartamento, o que virou. Aqui foi até queimado. Quanto que a pessoa gastou para reformar os apartamentos e hoje veio nessa situação. Queimado e destruído. Os nossos governadores olham por nós e venham reformar logo para que nós possamos voltar para o que é nosso. Se vários projetos que o próprio governo tem feito para a população em relação a moradias. E muitos esperam que da moradia digna, né, uma moradia popular, vamos dizer assim, que esteja dentro do conformes de cada um. A gente percebe que tem que ter organização no local, segurança,
facilidade para transporte, não é isso? Isso é importante para todo mundo. Outra, uma boa estrutura daquilo que é, como é feito, divisórias, espaços para diversões, porque existem crianças, existem adolescentes, então moradia de Campo Grande tem que ter toda essa composição. É necessário que esteja bem organizado, segurança, como já foi dito. E em relação à parte financeira, por ser pessoas de baixa renda, então esse valor, o valor que teria que estar ajustado dentro do orçamento de cada um. Porque sabe-se que hoje em dia, por exemplo, no Brasil, o salário mínimo é R$ 1.518. Outros já falaram aqui que é a prestação, é a luz, é a água, é o imposto, não é? É o condomínio. E se for fazer um resumo de tudo isso junto, dá praticamente quase em cima do valor do orçamento e do salário mínimo. Então prejudica bastante a vida dessas pessoas. Então teria que se pensar uma forma de agradar todo mundo, né? Quem está fazendo e quem está recebendo. Essa luta me ensinou assim a conquistar aquilo que a gente sempre quis, nunca desistir, né? Insistir, porque insistir a gente consegue a nossa vitória, né? E assim, a gente só vai parar quando a gente voltar. Para mim, ensinou que eu sou capaz de lutar pelos meus objetivos, pelos objetivos dos outros. Me ensinou que mesmo eu sendo analfabeta, eu posso chegar longe, entendeu? Porque não é a escrita que vai me fazer ser alguém na vida, e sim a minha pessoa, o meu caráter e a minha dignidade. E foi o que ensinou para mim nesses dias.